Não, vamos lá ver. O debate da moção de censura, que foi hoje colocada, tem uma razão de ser. Essa razão de ser é que o Primeiro-Ministro não quis dar ao país, estando em viagem ou não estando, e neste caso está em viagem no Brasil, a resposta a questões que são absolutamente incontornáveis. E a respostas que só o Primeiro-Ministro pode dar e nenhum gabinete do Primeiro-Ministro pode dar. Tem que ser o próprio a dar. Porque o gabinete do Primeiro-Ministro não sabe porque é que tem uma imobiliária com sede na sua casa. O gabinete do Primeiro-Ministro não sabe como é que uma empresa dita aos jornalistas, pequena, e com um objeto de integração familiar, fatura quase 700 mil euros em 2 anos. E, portanto, não pode haver nenhuma disponibilidade de transigência quando o Primeiro-Ministro tem sido absolutamente intransigente em responder ao óbvio. E o óbvio são questões que colocam em causa a sua integridade. Isto não é uma questão sequer de natureza, digamos assim, política ou partidária. Esta tornou-se uma questão de integridade pessoal do Primeiro-Ministro, com suspeitas graves sobre o seu património e a sua compatibilização com a função pública. O Primeiro-Ministro não pode escapar a isto. Quer dizer, nós repare, primeiro tivemos um Primeiro-Ministro a dizer que não tinha nada a ver com negócios imobiliários. Depois soubemos que não só tinha, como a consultoria sobre imobiliária foi alargada após tomar posse como Primeiro-Ministro. Sabemos que, por via da família e pelo regime de casamento que tem, ele é titular de uma empresa que tem negócios nesta área, que poderá ser beneficiada com a lei dos solos. O Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro, recusa-se a alguma coisa que, se fosse o líder do Chega, estaria a ser perseguido por todo o país e pela imprensa de manhã até à noite, que é quem são os clientes. Quem são os clientes de uma empresa que tem o Primeiro-Ministro e a família como titular? Quer dizer, quando isto acontece, então não podem vir pedir ao Chega que diga, bom, vamos lá ter aqui um bocadinho de tolerância, discutimos isto daqui a um mês ou daqui... Não, a moção de censura... Ouça, eu tenho ouvido pessoas da sociedade civil, jornalistas, advogados, especialistas, e mesmo aqueles que são mais entusiastas do governo do Luís Montenegro têm dito que o Primeiro-Ministro não tem estado bem nisto. E é preciso dar um esclarecimento. Eu compreendo que quem está à volta do Primeiro-Ministro seja desesperado a querer agarrar o barco de qualquer maneira. Mas o barco não se agarra sem esclarecimentos. Quando nós somos confrontados com uma suspeita, temos 2 caminhos. Ignorar e tentar dizer mal de quem lança a suspeita. 2, responder. Eu espero que o Primeiro-Ministro compreenda que esta questão não vai desaparecer. Quer ele venha à moção de censura, quer não venha, quer ele vá para o Brasil, para a China, para o Japão, para a Austrália, para onde ele quiser. Ele tem que responder porque é que tem negócios na sua casa incompatíveis com a sua função de Primeiro-Ministro. Não? Tudo, porque foi dito primeiro que o Primeiro-Ministro, que aquela empresa não tinha atividade, que a única atividade que tinha tido era uma determinada atividade, e sabemos agora que até o objeto da empresa foi alargado. Ora, se não tinha atividade, porque é que alargou o objeto da atividade? Primeira questão. Segunda, sabemos hoje que a sede desta empresa está na famosa Casa de Espinho. Está na casa do Primeiro-Ministro. Ou seja, o líder do PSD então, e agora Primeiro-Ministro, tem na sua casa, na casa onde dorme, na casa onde vive, uma empresa que tem como objeto negócios com o Estado em potência, porque diz lá organismos públicos. Isto nem inventado, isto nem criado de fantasia. Quer dizer, isto é uma absoluta e grosseira incompatibilidade. E o Primeiro-Ministro tem que explicar. Terceiro, e talvez o mais importante, quem andou a pagar ao Primeiro-Ministro. Porque nós temos uma empresa que faturou miraculosamente, a dita pequena empresa que não tem atividade, faturou 750 mil euros nesta área. E, portanto, quem foram os clientes? Porquê é que o Primeiro-Ministro não diz quem são estes clientes? Era a forma de acabar com isto. Dizer assim, olha, de facto esta empresa está em minha casa, não devia estar. Foi uma imprudência. Como diz em relação ao Secretário de Estado, Hernani Dias, foi uma imprudência. E depois dizer, bom, e já agora aproveito para dizer quem foram os clientes. Porque não é a mesma coisa pagar a um empresário qualquer no âmbito do negócio ou pagar ou ao líder do PSD ou ao Primeiro-Ministro de Portugal. Quer dizer, nós não podemos ter, sejam entidades públicas ou privadas, a pagar ao Primeiro-Ministro de Portugal. Isto significa corrupção. Isto significa conflito de interesses. Isto significa promiscuidade. E nós não podemos ser tolerantes com isto. E, portanto, eu percebo que o Ministro Pedro Duarte queira assegurar o seu posto a todo o custo. Isso é uma questão dele. O PS fará o que entender sobre isto. Como sempre, o PS prefere andar nas águas mornas da política. Quer dizer, é o habitual de não fazer nada em Portugal, que é, vamos exigir explicações. E se não fizerem, não acontece nada. É o típico Partido Socialista. Quer dizer, foram anos de PS e PSD neste registro, está a ver, de exigimos explicações, mas isso não forem dados. Nada. Só assim é que se compreende. Só neste regime morno da política portuguesa é que se consegue compreender que um Primeiro-Ministro tenha a sede de uma empresa em sua casa,
Acho normal faturar e não dizer a ninguém a quem é que está a faturar. E acho normal ter, no objeto da sociedade, negócios com o Estado, sendo ele o líder desse Estado. É esse ambiente, foi esse ambiente que nos trouxe até aqui. Que é acharem que não acontece nada. Nós, da nossa parte, não vamos pactuar com isso. Vai mesmo acontecer alguma coisa. Eu não quero saber se o Primeiro-Ministro está no Brasil, se está na China, se vai para a Austrália. O primeiro dever de um Primeiro-Ministro é responder no Parlamento onde foi eleito. É neste. É aqui que ele responde perante os seus cidadãos. Quem lhe paga a viagem que está a fazer para o Brasil não é os brasileiros. São os portugueses. É cá que ele tem que vir responder. O que eu espero é que ele venha responder cá. Primeiro vamos ser francos. O Primeiro-Ministro e o Presidente da República, que se encontram no Brasil, nem sequer deviam lá estar, para ser franco. Mas essa é uma questão que me ultrapassa e que tem que ver com o próprio Presidente de Portugal e com o Primeiro-Ministro português. 2. A moção de censura tem um regime constitucional e legal próprio, que não é nenhum Lula da Silva desta vida que o vai ultrapassar. Por isso eu repito, entre corrupção, coisas mal explicadas e um Primeiro-Ministro que finge que pode não falar e deixar o assunto morrer, a ver se isto passa, ou com o Papa, ou com o Chega, ou com o Futebol Clube do Porto, ou com o que seja, nós exigimos respostas. O Primeiro-Ministro terá que responder. E, portanto, amanhã haverá uma conferência de líderes. Nós vamos exigir que esta moção de censura seja discutida como todas as outras, no regime legal e constitucional em vigor. O Primeiro-Ministro está no Brasil, está no calor brasileiro, tem um caminho só a fazer. É vir para quem lhe paga o salário, que somos nós e que são os portugueses. É cá que ele tem que responder, é cá que eu aguardo por ele, na sexta-feira, para responder a esta simples questão. Porquê é que tem uma empresa da sua família na sua casa? Como é que faturou este dinheiro? E porquê é que não nos diz quem foram os clientes e se foram clientes públicos desta empresa? É só isto. Os casos que avalaram o partido, eu tive uma diferença do Primeiro-Ministro. Eu falei convosco todos os dias. Todos. Não houve um dia que eu não tenha falado convosco. Não houve um. Não houve um dia aqui no Parlamento, não houve um dia à porta da sede do meu partido, não houve um dia. O Primeiro-Ministro não fala com os jornalistas e foge aos jornalistas há semanas. Esta é a diferença de André Ventura e Luís Montenegro. A segunda diferença é esta. Quando há suspeitas, elas resolvem-se cara a cara com as pessoas. Não se manda intermediários, não se manda líderes parlamentares, nem deputados para a televisão. Não. Quando há cara a cara com os portugueses, nós dizemos o que temos a dizer. Terceiro, se fosse o André Ventura, era dentro e fora de portas de manhã até à noite. Nós não podemos achar normal que um Primeiro-Ministro tenha negócios escondidos. Nós não podemos achar normal que um Primeiro-Ministro tenha dinheiro a circular na sua conta ou da família sem que nós compreendamos o que é. Isto está ao nível da Venezuela, está ao nível dos piores países da África subsaariana. E nós recusamos a viver num país que tenha este regime. Portanto, eu lamento imenso, vou dizê-lo com toda a honestidade. Podia estar no Brasil, podia estar aqui ao lado em Espanha, podia estar em Marrocos. Tem um caminho. Isto é uma moção de censura. Quem lhe paga o salário são os contribuintes portugueses. É apanhar um avião ou apanhar o avião da Força Aérea, regressar a Portugal e responder a quem tem que responder, que são os portugueses. Admito, se o Primeiro-Ministro nos viesse dizer, mas já teve tempo para isso, estas questões que eu acabei de dizer, que é, que empresa é esta? Qual foi a sua atividade? Quem foram os seus clientes? Como é que faturou este valor naquilo que eu cito, que é uma pequena empresa integrada com património familiar e terrenos rústicos? Como é que isto fatura 750 mil euros? Quer dizer, se nós deixamos de nos perguntar por isto, nós abdicamos do papel da oposição, vocês de jornalistas, e o país de ser crítico. Quer dizer, portanto, admitimos retirar. Bom, se o Primeiro-Ministro decidir, finalmente, chamar-vos, não é a mim, não me tem que chamar a mim, tem que chamar a vocês e dizer, olha, o que se passa é isto, esta empresa foi constituída no dia tal, os negócios que teve foram estes, as pessoas ou as empresas com quem fizemos negócios foram estas, o dinheiro que entrou foi este, e é esta a razão disto estar na minha casa. Agora, eu confesso-vos uma coisa, eu acho que em qualquer país da Europa, honestamente, em qualquer país da Europa civilizada, um Primeiro-Ministro que tivesse uma empresa destas na sua casa, na casa onde dorme todos os dias, ele já não estaria em funções à hora que nós estamos a falar. Quer dizer, porque isto é gritante, é aviltante. A sede é na casa onde ele dorme. É na tal casa de espinho. Quer dizer, melhor que isto, pior que isto, não poderia existir. E, portanto, das duas, ou há decência das pessoas, ou há dignidade das pessoas, ou a oposição tem que fazer o seu trabalho. O Chega é trazida esta moção de censura porque o Primeiro-Ministro não fez o que... Olha o que o líder do Chega fez noutros casos. Chamar-vos e dizer assim, quais são as questões? Estas são as respostas. Que é isso que se faz em democracia, mesmo quando não se gostem. E vocês sabem que eu não vos adoro a todos. Nunca. O Primeiro-Ministro tem que responder, nós não podemos ceder à corrupção. Tá? O comentário de que a Justiça tem que fazer o seu caminho e deve fazê-lo rapidamente. Está a ver a diferença para o Luís Montenegro? É esta mesmo.